uma situação que acontece com muita frequência e que é normal, é natural, é a questão do enteado não aceitar, né, o parceiro ou a parceira, né, do pai e da mãe. Isso é uma situação que acontece com muita frequência. É normal, é natural. Se o seu enteado não aceita você, calma. O que você pode fazer? O que você deve fazer? O que seria aconselhável fazer? Em primeiro lugar, manter a calma, porque esse conflito é do enteado, não é seu. Você não pode absorver um problema que não é seu. Então, se você bater de frente, se você discutir, se você tentar um diálogo à força, você vai agir da mesma forma que o seu enteado, que a sua enteada. Então, o que você deve fazer? Ter calma. É normal, é uma situação muito difícil, claro, porque todo filho quer ver o pai e a mãe juntos. Então, talvez esse enteado, essa enteada, não superou ainda a separação dos pais. Está com dificuldade em lidar com essa situação, com a ausência do pai, com a ausência da mãe. E entra uma nova pessoa nessa história. É claro que esse enteado precisa de um tempo, ele está ainda analisando você, julgando você, comparando você. É normal, deixa ele, tudo tem o seu tempo. Você continua sendo quem você é, continua se relacionando bem com esse enteado. Não é pessoal, não é nada com você, é conflito interno dessa criança, desse adolescente ou até mesmo desse adulto. Com o tempo, ele vai se apegando, ele vai criando um vínculo com você. Agora, se você bater de frente, se você discutir, se você se ausentar, vai ficar complicado. Vai ficar muito complicado. Calma. Não é pessoal. Isso você deve levar em consideração. Não é pessoal. Precisa ter um diálogo, precisa ter uma conversa, precisa se aproximar, precisa ser criado um vínculo com esse enteado. Atendi recentemente um caso de uma família que o pai tinha uma menina e tinha a guarda daquela menina. A mãe tinha um menino. Então, eles resolveram morar todos juntos. O pai com a sua filha, a mãe com o seu filho. Mas o menino não aceitava o padrasto. Então, essa mãe veio para a terapia desesperada, porque o que eu faço agora, o meu filho, ele está com dificuldade em aceitar o padrasto. Então, eu chamei o padrasto, comecei a conversar com o padrasto, com essa mãe, não com o menino. E o que é que estava acontecendo ali? Esse padrasto tinha um jeito de educar a filha, a mãe tinha outro jeito de educar esse filho. E quando esse padrasto começou a interferir na educação dessa mãe com esse filho, automaticamente o filho começou a rejeitar o padrasto. Isso é normal, é natural. Então, o que acontece em casos assim? Vocês estão morando juntos, cada um tem os seus filhos. A educação que cada um deu para o seu filho deve ser respeitada. É claro que vocês têm que entrar num consenso a partir do momento que vocês vão morar juntos, mas precisa ser respeitado o trabalho que cada um fez até aqui. A forma que cada um educou o seu filho até aqui, isso precisa ser levado em consideração, porque senão é uma mudança muito brusca. Não é assim que funciona, é um processo. A longo prazo, vocês vão criar juntos uma forma de educar os seus filhos agora. Vão entrar num consenso. E não ficar um julgando, por que você educa seu filho assim? Por que você educa sua filha? Não. O que foi, foi. A forma que vocês educaram até aqui, tudo bem. Está tudo bem. Agora, juntos, entrem num consenso para educar os filhos
da mesma forma, mas não drasticamente. É um processo diário. Calma, que é óbvio que vai ter uma rejeição ali. E é muito difícil conviver, afeta muito o relacionamento do casal quando existe uma rejeição do enteado, da enteada. Isso afeta diretamente o relacionamento do casal. Então precisa olhar para isso? Precisa. Isso pode ser mudado? Isso pode ser melhorado? Sim. Pode sim. Inclusive, essa família hoje está em harmonia. Foi um processo, foi demorado, não foi uma mágica. Foram várias sessões de análise, de comportamento, de estratégia, de dinâmica. Mas teve resultado positivo? Teve. É possível? É possível sim. Em alguns casos, é o inverso. A madrasta ou o padrasto tem dificuldade em se adaptar com o enteado. Até há pouco tempo, eu atendi uma madrasta que estava desesperada porque ela não se adaptava com o enteado. Ele respondia, ele tinha atitudes agressivas com ela. Ela não estava sabendo lidar com isso. Então, durante as sessões de terapia, a gente conversou e essa madrasta, ela se deu conta de que a dificuldade dela com esse enteado tinha muito mais a ver com a história dela, nesse caso, do que com o próprio enteado. Porque ela tinha uma madrasta. Ela tinha uma madrasta e ela teve muita dificuldade com essa madrasta. Ela sofreu muito. Ela teve muita punição, ela teve muito castigo, ela apanhou dessa madrasta. Então, ela mesma criou uma aversão com a palavra madrasta. Então, quando ela foi para a posição de madrasta, ela se sentia a vilã. Ela se via como ela via a madrasta. E ela olhava para aquele enteado e não sabia como lidar com isso, porque ela tinha a crença de que ele não ia gostar dela, que ele não ia aprovar ela. E quando ele tinha uma atitude que ela precisava chamar atenção, ela tinha medo de chamar a atenção dele, porque ele não ia gostar dela. E esse menino, ele percebeu o ponto fraco dessa madrasta e ele foi jogando muito com ela. Ele foi tendo atitudes com ela que ele nem tinha com o pai e com a mãe, ele tinha só com ela. E ela não estava entendendo por que ela estava vivendo isso, mas na verdade ela estava atraindo essa situação. Por quê? Porque esse conflito era dela. Ela não se aceitava na posição de madrasta. Ela se ridicularizava, se inferiorizava na posição de madrasta. A dificuldade era do enteado? Não, não era. A dificuldade era dela. A partir do momento que ela se libertou desse conceito distorcido que ela tinha de madrasta, ela tinha um pavor, sabe, ela mesma rejeitava. A partir do momento que ela trabalhou isso na história dela e se libertou, automaticamente o relacionamento do enteado mudou. Ela não se colocou na posição de mãe, porque nenhuma madrasta deve se colocar na posição de mãe, porque a mãe é a mãe. A mãe é insubstituível, mas a madrasta pode sim ter um papel fundamental, um papel muito importante, um papel marcante na vida de qualquer enteado. Roubando o papel da mãe? Não. Substituindo a mãe? Não. Mas sendo uma outra personagem, sendo vindo para somar, fazer um trabalho legal junto com essa mãe, agregar e não disputar e nem se inferiorizar, mas vir para somar, para fazer diferença na vida desse enteado. Quando a madrasta chega com essa postura, ela vem para arrasar, ela vem para arrebentar. Eu ouvi histórias incríveis de madrastas, histórias maravilhosas. Filhos que falam da madrasta com o olho brilhando. Por quê? Porque essa madrasta veio para essa família para somar. Ela não veio para disputar, ela não veio para se... Não, ela veio para somar. Então, observa que é a nossa postura.
é a nossa história. Ainda falando na questão da madrasta e do padrasto e enteado, eu tenho um fato interessante para contar. Que eu atendi uma madrasta que veio apavorada porque o enteado tinha feito uma coisa muito grave, e se fosse o filho dela, ela faria da tal forma, mas não é o filho dela. Então ela veio para terapia. O que eu faço? Nesse caso, a madrasta, ela precisa se colocar no papel dela. Ela não é a mãe nesse caso. Ela precisa passar autonomia para a mãe e para o pai. Não é o filho dela. Sim, não é o filho dela. É o enteado, é a enteada. Se fosse meu filho, eu agiria dessa forma. Tudo bem, mas não é o seu filho e você precisa respeitar a forma que o seu parceiro vai educar esse filho. E esse filho tem uma mãe. A não ser que esse filho não tenha, que a mãe faleceu, por exemplo, aí essa madrasta vai entrar na cena, não como mãe, como madrasta, mas colaborando para encontrar uma solução. Essa madrasta que me procurou foi muito engraçado, porque por muitas vezes ela interviu, castigou, puniu, sabe, e não teve nenhum resultado. Isso gerou uma confusão ainda maior. Não teve resultado positivo. Ela não teve. Ela queria ajudar? Queria, claro que ela queria ajudar. Mas às vezes a melhor forma de ajudar é sair de cena, se colocar no seu lugar e não no papel de mãe. A partir do momento que essa madrasta se deu conta disso, as coisas começaram a fluir. Porque intervir de uma forma bem diferente vai criar o quê? Uma confusão na cabeça desse filho. Cada um no seu lugar. Nas constelações é comentado muito a questão do casal. Existe um pai e uma mãe ali que tiveram um filho. Então essa madrasta, ela sempre vai estar em segundo lugar. Ela precisa respeitar a hierarquia de quem chegou primeiro. A mãe chegou primeiro. Então a mãe tem mais autonomia sobre esse filho. É essa mãe que vai educar esse filho. E essa hierarquia precisa ser respeitado, porque nas constelações o que a gente vê, a inversão de papéis desestrutura todo o sistema. A partir do momento que uma madrasta se coloca no lugar de mãe, ela desestrutura a dinâmica desse sistema familiar. Ela chegou depois, ela precisa respeitar quem veio antes. Então, a partir do momento que é levado em consideração isso, as coisas fluem. As coisas acontecem naturalmente e a harmonia dentro desse sistema, dentro dessa dinâmica, flui. Um caso bem comum e que acontece com frequência é quando os dois, o casal tem filhos, né? Tem o enteado, tem o filho do parceiro e eles se desentendem. Isso é muito comum, né? Eu tive um atendimento recentemente de uma mãe que o enteado dela bateu no filho. Então tá, o que eu faço? Nossa, eles brigam, eles não se acertam. A questão ali, porque é enteado, porque não é? Porque são duas crianças, dois adolescentes que estão aprendendo a viver junto, não se escolheram como amigos nem como parentes, a circunstância os colocaram frente a frente e é óbvio que eles estão em processo, eles estão se adaptando para conviver. Isso é normal e é natural. Sim, é normal e natural acontecer. Precisa ser respeitado. Por quê? Porque eles estão em processo de adaptação. Não tem nada a ver porque é enteado. Não, é pela situação que eles estão vivendo. Eles estão se adaptando, eles precisam de um tempo para isso. É claro que no primeiro momento, eles precisam aprender a se entender sozinhos. Por quê? Porque a partir do momento que eu observo e deixo eles se resolverem, eu estou dando a oportunidade para que eles aprendam a conviver com as próprias dificuldades, com as dificuldades da vida. Isso é importante? É. Eles precisam passar por isso? Precisam. Porque quando o meu enteado bate no meu filho, né? Quando o enteado bateu no filho dessa mulher, se ela reage, ela está tomando a dor do filho. Ela está impedindo o filho de lidar com a própria dor e de resolver as próprias questões. Calma, eles vão se resolver.
Em minutos tudo passa, ele se... Calma. Agora, se é uma coisa, né, que acontece com frequência, como foi no caso dessa madrasta, que estava muito frequente e estava criando um ambiente muito pesado, muito difícil para conviver, qual foi a sugestão? Ela conversar com o pai desse enteado e passar para ele que na postura de pai ele vai tomar uma atitude ou vai conversar com a mãe. Ele e a mãe desse menino vão entrar num consenso e vão ver a melhor forma de decidir isso. Conversar com o menino. Isso foi feito. Ela conversou com o pai, ó, está acontecendo isso, está acontecendo com muita frequência, não está legal, está dificultando a convivência, o que é que você pode fazer para melhorar isso? Então o pai foi, conversou com o menino, explicou que ele estava passando por esse momento, mas que logo eles iam se adaptar, que isso é normal, que isso é natural. Como ele briga com os colegas lá da escola, é natural que ele brigue aqui, né? Isso faz parte da vida, mas que às vezes não vale a pena brigar, é melhor sentar e conversar, porque bater não é legal. E foi conversando e as coisas foram se resolvendo, os dois começaram a se adaptar e hoje eles estão se dando bem. Mas a madrasta se colocou na posição dela, ela ficou. Deu resultado? Deu resultado. Outra situação que acontece frequentemente, falando ainda de padrasto, madrasta, enteado, é quando o enteado sente ciúmes do filho. Teve uma mãe que me procurou porque ela percebeu que o enteado tinha muito ciúme do filho dela. Mas o filho dela era um bebezinho, ele era menor. Mas o enteado começou a ficar enciumado porque ele era adolescente. E ele via que o pai também dava atenção para essa criança. Ele começou a ficar com ciúme, então eu expliquei para ela, isso é normal, isso é natural, essa disputa. O que tem que ser levado em consideração? A idade de cada um, isso também interfere bastante. É normal, mas isso passa, porque as coisas têm a gravidade que a gente dá. São fasezinhas que vão passando, que vão perdendo a força com a convivência. A partir do momento que eles começam a criar um vínculo, que eles começam a conviver mais juntos, o ciúme vai embora. A postura também é importante, a postura dos adultos diante desses filhos. Procurar ter um tratamento igual, equilibrar, mesmo que a idade seja diferente, mas equilibra a atenção. Tira um tempo mais ou menos igual para um e para outro. E a partir do momento que eles começam a criar um vínculo, a harmonia chega, a harmonia vem. Mas tem que ter paciência, é normal. São fases, são etapas que vão vencendo. E que, nesse momento, a postura do adulto é muito importante. A postura do adulto é importante. Precisa ser analisada, precisa levar em consideração.